São Pedro e São Paulo, dois apóstolos de Jesus Cristo, dois judeus. Pedro era um simples pescador e Paulo um estudioso da Sagrada Escritura, um fariseu com cidadania romana. Duas pessoas de caráter forte, dois operários do reino, dois operários na messe de Deus. Mas nós podemos indagar. Jesus necessita de Simão Pedro uma rocha, uma base sólida, uma pedra para fundar a sua igreja? Não seria o próprio Jesus, a sua palavra, a rocha sobre a qual deveria construir a igreja em vez de Pedro? Jesus não é a pedra fundamental que os construtores rejeitaram. Jesus é a rocha, sobre a qual Simão Pedro tornou-se pedra. E uma curiosidade, a palavra igreja aparece 105 vezes ao longo do Novo Testamento. E destas 105 vezes, apenas 3 vezes no Evangelho. E as 3 vezes no Evangelho de Mateus. A palavra igreja significa comunidade chamada, povo convocado, comunidade escolhida para acolher e testemunhar a palavra de Deus, o reino de Deus no meio do mundo. A igreja, em saída missionária, como pede o Papa Francisco, não é o reino, mas está a serviço do reino de Deus. Vamos ler atentamente o Evangelho do dia. Ler, rezar, interiorizar, testemunhar a palavra de Deus. E antes, quero pedir para você se inscrever no meu canal no YouTube, tocar o sininho e nos ajude a divulgar os vídeos. Vamos evangelizar juntos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Jesus então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse-lhe: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra ficará desligado nos céus. Palavra da salvação. São Pedro e São Paulo, tão diferentes e tão iguais. Um pescador, uma pessoa com muitas fragilidades, não queria deixar o mestre lavar os seus pés durante a última ceia no cenáculo.
Ele tinha grande dificuldade de entender, de compreender Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo, antes Saulo, foi perseguidor da igreja, caçador de cristãos. Mas Jesus apostou nestes dois. E eles foram libertados de tantas correntes como as amarguras dos próprios pecados, das próprias fraquezas. Pedro negou, Saulo perseguiu. E Paulo, meditando, escreveu: Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. São Pedro e São Paulo. Ambos mudaram radicalmente o rumo da vida. Entregaram a vida à causa do Evangelho. Ambos martirizados em Roma. Deram o sangue pelo Evangelho. 2 grandes modelos, 2 grandes testemunhas de Jesus Cristo ressuscitado. Missionários de Cristo, colunas da igreja. A igreja é um projeto, é uma construção de Jesus. A igreja, comunidade de fé, é parte do projeto de Jesus. E Paulo dirá que Cristo é a cabeça e a comunidade é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. No evangelho de hoje fica muito evidente que Jesus quer construir a igreja. Uma comunidade aberta que finca as suas raízes no antigo povo de Israel, no povo peregrino e fiel de Deus, o povo da aliança. O povo reunido por Jesus não é outro, mas é a mesma comunidade que atravessou o deserto e caminhava com muita fé, com muita esperança rumo à terra prometida. É lógico que a comunidade ainda não estava organizada como temos hoje a nossa organização. Mas é importante compreender esta linha de continuidade. A fé de Abraão, que foi a rocha sobre a qual foi alicerçada a comunidade de Israel, o povo peregrino de Deus, e agora nós temos a fé de Pedro, a fé da igreja. Tu és o Cristo, tu és o Messias do Deus vivo, confessou Pedro. A fé de Pedro, a fé da igreja em Jesus Cristo. E quando nós falamos de Pedro, não queremos separar ele, a sua pessoa, de sua fé. E no lugar de Pedro, sempre teremos alguém, uma outra pessoa, que assume a sua missão, que ocupa o seu lugar. Por isso, para nós, o Papa é o novo Pedro, o novo pastor do povo, o novo pescador da barca, que é a igreja, chamada a lançar as redes da evangelização no mar da história, prolongando assim a ação de Jesus no meio do mundo. Ao entregar as chaves do reino a Pedro, significa que Jesus conferiu a ele, o pescador da Galileia, a autoridade, a responsabilidade. Jesus não dá poder, mas chama Pedro ao serviço. A missão de ser testemunha do Evangelho, de ensinar o Evangelho, de prolongar a sua missão no meio do mundo, com a vida e com a palavra, de oferecer o perdão, promover a reconciliação e a comunhão, a nova justiça, a nova lei, o novo mandamento, o mandamento do amor, a misericórdia infinita de Deus. E Jesus chama a atenção de Pedro e dos discípulos para não confundirem ele com o Messias esperado por Israel. Jesus verdadeiramente é o Messias, mas não o Messias de Israel, mas o Messias de Deus, o Cristo, o ungido de Deus,
o Messias servo, o Messias que doa a vida, que ama inclusive os inimigos, o Deus que vem ao encontro do seu povo e se identifica com os pobres. O que fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Pedro e Paulo, seguidores de Jesus, espelhos para cada um de nós. Ambos transformaram radicalmente a vida. A graça da vocação, uma vocação levada até as últimas consequências. Pedro e Paulo, seguidores de Jesus, são príncipes da igreja, são discípulos de Deus, que esvaziou-se, assumiu a forma humana, humilhando-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. E antes de dar a bênção final, de terminar este vídeo, quero pedir para você, com muito carinho, de rezar sempre pelo nosso Papa, o nosso Pedro. E agora uma bênção para você, extensiva a toda a sua família. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E compartilhe os nossos vídeos e muita paz no coração.